o ano mais quente da história, impactou a mesa do brasileiro e deixou as refeições mais caras. O preço de alimentos básicos como carne, café, leite, laranja subiu de forma expressiva e parte da explicação está justamente no calor e na seca. Essas mudanças climáticas estão afetando diretamente um conhecido dos brasileiros, o prato feito, PF, que subiu 6,5%. O dado foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas a pedido da Record TV. Quem precisa se alimentar fora de casa está preocupado com o orçamento cada vez mais apertado. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Francisco Rosário, que está com a repórter Mônica Hermílio no quadro Explica Pra Gente. Assunto que interessa demais. Mônica Hermílio, contigo. E como interessa, hein, Mônica? Fala aí. Interessa e muito. E é bom a gente ficar atento, né? Do que fazer, como driblar esses aumentos, como substituir. E muita gente que está em casa termina ficando na dúvida e mandando essas dúvidas para a gente, Douglas. A gente vai fazer algumas perguntas do público que participou, que mandou e enviou essas perguntas através do nosso PajoZap pelo 3512-0931. E eu vou passar, claro, para quem entende, né, de economia, para quem sabe dar aquele jeitinho para orientar o nosso telespectador. Sempre está aqui ao meu lado, Francisco Rosário. Já está aqui, Francisco Rosário. Chegou já uma pergunta da Carolina Moura. Ela pergunta o seguinte: a carne de boi é a maior vilã desse período? Será que é? Boa tarde, Mônica, boa tarde a todos, Douglas, que está aí ancorando. Pois é, a gente está vivendo um momento complicado, né? A gente está vivendo tanto momento de entre-safra, né? Ou seja, muitos produtos da cesta básica e do consumo diário do brasileiro de alimentos não está em safra, então o preço naturalmente já ficaria mais alto, com o agravante das mudanças climáticas que esse ano queimou pasto, né? Reduziu floresta, então a gente teve uma série de problemas, e fora estiagem, que reduziu a oferta de alimentos, né? Então a carne é realmente um dos vilões. Por quê? Porque teve aumento de mais de 20%. Né? Então você tem uma inflação oficial de 4,87%, a inflação dos alimentos de 7,86%, quase 8%, né? Quase o dobro. Por outro lado, você teve a carne com 20% ou mais, né? Em alguns lugares. Aí você coloca esse aumento que é do atacado, né? do frigorífico, fora a margem que às vezes a gente compra nos açougues de bairro e tal. Então, juntando tudo isso, você tem uma pressão nos alimentos e, obviamente, restaurante que vende alimento fora de casa, quem precisa se alimentar, está sofrendo muito com esse aumento dos alimentos, e por isso que a gente às vezes não se dá conta. Teve aumento real de salário, teve aumento tal, mas o dinheiro não chega por conta principalmente dos alimentos. Chico Rosário, como a carne de boi está sendo a grande vilã, qual seria a saída, né? Qual seria a orientação? Porque tem que ter uma saída. É pressionar comendo menos carne de boi? Olha, isso daí é mais para um nutricionista saber o que vai comer ou não, né? Mas qual é o problema? O brasileiro vai ter que, quer dizer, já é uma prática normal de pesquisar preço, né? Então a gente vai ter que pesquisar bastante. Né? Geralmente carne de boi você tem de dois tipos, aquele que é produzido no próprio estado, geralmente tem preços menores do que aquele que vem em pacotinho no supermercado, que geralmente vem com preço maior. Então, a partir daí você tem que começar a separar e fazer pesquisa, ver as promoções. Às vezes o supermercado faz dia de proteína, né? De carne, outro dia de hortaliça e tal. Então é verificar isso. Sempre gastar sola de sapato, que é a orientação do economista. Agora, do que vai comer, aí é com o nutricionista, não é comigo. Tem outra pergunta aqui também que chegou pelo nosso PajoZap, pelo 3512-0931, do Vitor Santos. Ele pergunta o seguinte: existe alguma forma de economizar para o PF nosso, né, de todo dia, não pesar tanto no bolso, Chico? Olha, uma coisa que a gente tem orientado é o seguinte: o brasileiro normalmente gosta de comer bastante, né? Então, os pratos brasileiros geralmente são bastante fartos. E num momento como esse, você
sente no bolso o peso literal do prato quando você come aquilo e tal. E de novo, pesquisar, fazer grupos de pessoas no trabalho para poder fazer negociação diferenciada em restaurante, buscar alternativa que normalmente você não faria. Você sempre sai só, vai comer e volta, tem aquele horário de almoço e tal. Mas buscar compras em conjunto, negociar preço, fazer pesquisa. É a única forma que a gente tem de fato de aliviar um pouquinho o bolso e fazer com que o salário chegue um pouco mais perto do fim do mês. Não sei se chega até o fim do mês, mas chega um pouco mais perto do fim do mês. Ou seja, bater perna é não se render ao primeiro preço, é procurar realmente aquele que vai caber melhor no bolso. Exato. Quando você pesquisa, você pressiona, inclusive, eu sei que está todo mundo pressionado com as suas margens de lucro também, mas você pressiona ao fornecedor, ao dono do restaurante e tal, a também ter mais eficiência no seu negócio e com isso baixar preço, né? Então, a gente desperdiça, o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento do mundo, então isso daí é falta de eficiência no preparo, por exemplo. Então isso tudo vai ter que ser colocado na ponta do lápis, o empresário vai ter que ser mais eficiente e o consumidor pesquisar um pouco mais, porque as mudanças climáticas estão aí e não vão mudar tão cedo. Obrigado pelas informações, obrigado por explicar para a gente, né, o que é que a gente pode fazer para driblar, né, esses aumentos, esses preços um pouco maiores, né, Douglas? Voltamos com você.